Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E eu queria começar a nossa aula de hoje com um comunicado importante, é que a partir de hoje o modelo, a estrutura das nossas aulas serão diferentes por motivos que eu acho interessante eu comunicar a vocês. Venham percebendo que algumas pessoas não vêm respondendo as questões, respondem algumas, deixam outras sem responder, pelo simples fato de não estar conseguindo, compreender a questão, compreender. Mas eu entendo, eu sei que algumas pessoas não estão assistindo às aulas, por isso estão tendo dificuldades para responder às atividades. Porque quem não percebeu, quem não entendeu ainda, minhas aulas estão sendo baseadas nas questões. Eu tento explicar aqui para vocês, baseando, nas questões, as respostas nas questões. Então, se você está com dificuldade de responder, é porque você não está vendo as aulas. Isso mesmo, você não está vendo as aulas. Então, será diferente a partir de hoje. Eu irei botar apenas no grupo do WhatsApp o link da aula, mais as informações sobre as páginas que vocês devem ler, porque a leitura ela é essencial. A explicação do professor é interessante, mas a leitura ela é importante para a compreensão de vocês. Porque tem muita coisa que tem no livro que você não vai conseguir compreender e o professor consegue explicar na explicação, do professor. Então é importante vocês lerem o conteúdo. E no vídeo também eu estarei dando as informações das páginas que eu já falei e também das páginas das atividades ou da atividade que eu for fazer, que eu for realizar, que não seja diretamente relacionada ao livro. Então, assistam até o final, eu prometo ser o máximo, resumidor do conteúdo e fazer com que vocês tentem entender um pouco mais sobre o conteúdo. Vou dividir o conteúdo, de uma forma que vocês passem a compreender e vou me basear nas respostas das atividades. É isso que eu quero fazer com vocês, tá certo? O conteúdo de hoje, da aula de hoje, estará disponível na página do livro de vocês, da página 16, 17 e 18. É a independência das colônias espanholas no continente americano. Isso mesmo. Vocês viram o processo de independência dos Estados Unidos, das colônias inglesas. Agora vocês verão o processo da independência da América Espanhola, que é a maior das Américas. Isso mesmo. Tem a América Inglesa, América Portuguesa e América Espanhola, Também tem os franceses, mas em pouca quantidade. Então é isso que vocês verão hoje no conteúdo da nossa aula de hoje. Antes de começar com o processo mesmo da Revolução, vou falar um pouco do fator social da América Espanhola. Vamos lá. A Espanha dividiu o território americano, o seu território americano, em 4 vice-reinos. Isso mesmo, tá aí no mapa para vocês verem. Era o vice-reino da Nova Espanha, que ficava onde hoje é o México e uma parte dos Estados Unidos. O vice-reino da Nova Granada, que é a região onde fica ali a Colômbia, a Venezuela. O vice-reino do Peru, isso mesmo, onde está o Peru, alguns países ali, E o vice-reino do Rio da Prata, que é onde está o Chile, a Argentina, a Bolívia, enfim, alguns territórios que nessa época eram da Espanha e depois passou a ser parte do Brasil. Isso mesmo, porque o Brasil comprou essa região, que é a região do Acre. Então vocês viram que a Espanha dividiu, para organizar de uma maneira mais fácil, o seu território em 4 vice-reinos. O reino que ficava ao norte, a central, e 2 reinos que ficavam na América do Sul. Então vocês viram isso, é o que vocês precisam entender. Os 4 vice-reinos. Vamos entender agora o fator social. Quem viviam, habitavam as colônias espanholas. Bom, em primeiro lugar, vamos falar dos chapetones. Os chapetones eram os espanhóis, que nasceram na Espanha e foram para as Américas, espanholas.
Essas pessoas são considerados os espanhóis puros. Isso mesmo. Os crioulos, né, eram os filhos dos chapetones. Os crioulos eram os espanhóis, né, os filhos dos espanhóis, na verdade, que nasciam no território da América Espanhola. Em seguida vinham os indígenas, né, os nativos do território americano, e os africanos na condição de escravo. Então temos aí, em 1800, na verdade, em 1800, a população da América Espanhola era em torno de 17 milhões. 3 milhões eram os crioulos e os chapetones, os brancos, né? E o restante, os 14 milhões, eram os nativos indígenas e os africanos. Era mais ou menos essa a sociedade dos espanhóis, né? Na América Espanhola, nos 4 vice-reinos. Então, vocês entenderam, né? Os chapetones é como se fosse uma pirâmide social. Os chapetones vinham em primeiro lugar, lá no topo. Em segundo vinham os crioulos. E por último vinham os indígenas e, por último, os escravos, né? Juntos. Porque grande parte eram escravos, né, da metrópole. Eu já expliquei para vocês o processo do que é a metrópole e do que é a colônia. A metrópole, no caso aqui, seria a Espanha. E as colônias seriam os 4 vice-reinos. É importante falar para vocês que os crioulos eram a elite econômica, apesar de vir em segundo lugar na pirâmide social. Os chapetones tinham os principais cargos administrativos nas colônias. Eram os caras que mandavam em tudo. Então essa elite econômica, né, os crioulos, também tinham um apoio, né, dos povos indígenas. Porque muitos dos povos indígenas eram escravizados e outros não. E essa elite econômica vai também, de alguma forma, né, ajudar no processo de algumas revoltas indígenas no continente americano. Um dos grandes revolucionários é o Tupac Amaru, isso mesmo, era um indígena. Ele vai liderar uma das revoltas ali no Peru. Ele era do povo Inca. Inca, é isso mesmo? É Inca? Eu acho que é Inca. Um fator também que é interessante falar para vocês é que a maioria dos indígenas na América Espanhola, os que não foram massacrados, né, trabalharam em ambientes, que esses ambientes eram conhecidos como pueblos, onde esse pessoal tinha que trabalhar e pagar um tributo à coroa espanhola. E os outros, né, iam trabalhar na mita, que era nas minas de prata, né, de ouro, das regiões da América Espanhola. E o que é que vai acontecer que vai gerar muitas revoltas no século XVIII? É porque a coroa espanhola vai tirar, porque tinha uma elite, né, indígena também, que essa elite indígena ficava responsável na administração dos pueblos. A coroa espanhola vai tirar, né, o poder dos curaca, que eram exatamente os líderes indígenas, a elite indígena, vai tirar o poder dos curaca e eles vão se revoltar contra a coroa espanhola. O Tupac Amaru era um curaca também, um imperador inca. E ele vai se revoltar contra os espanhóis e vai ser massacrado. Não tem como lutar contra os espanhóis. Os espanhóis têm arma, gente. Então é praticamente isso, pessoal. Lembram da mita? A mita eram as minas de ouro, um trabalho, né, dos escravos indígenas. A mita. Então lembre disso. O trabalho nas minas de prata pelos indígenas, pelos escravos indígenas, ficou conhecido como mita. Pueblos era o local onde os indígenas trabalhavam para pagar o tributo. Curaca era o líder indígena dos pueblos. Lembrem disso. Então, qual era o objetivo, o desejo do Tupac Amaru, né, dos indígenas no processo das revoltas? Era romper, né, com o processo da dominação colonial em relação aos indígenas. Eles queriam, na verdade, o fim da dominação dos espanhóis em relação aos indígenas nativos das regiões onde os espanhóis colonizaram. Então era praticamente isso, eles queriam isso, o fim da dominação colonial. Como terminaram essas revoltas? Sufocadas, e os indígenas não tiveram nenhum dos seus direitos, né, que eles pediam seus direitos,
garantidos. Isso mesmo, foram massacrados. O Tupac Amaru foi morto em praça pública, forma de castigo. Estão entendendo, né, mais ou menos? Então, preste atenção no que eu estou falando, porque isso aí pode ser a resposta de uma questão aí de vocês. Vamos entender agora o processo da independência das Américas Espanholas. Bom, pessoal, é interessante vocês lembrarem do Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte estava tocando terror na Europa. Lembrem que a Europa é o continente da Espanha. Estamos falando da Espanha, né? Então vamos falar somente da Espanha. A Espanha ficava numa região ali da Europa conhecida como a Península Ibérica. Onde na Península Ibérica temos a Espanha e Portugal. Lembrem disso. O que é que vai acontecer? Napoleão Bonaparte vai invadir essa região. Se ele vai invadir essa região, a coroa não vai ter tanto poder aqui nas Américas. Então, um dos processos, né, um processo que vai contribuir bastante para o pensamento de independência dos americanos, né, dos crioulos, isso mesmo. Por quê, pessoal? O ideal da Revolução Francesa já estava na América, tanto na América do Norte, do Centro e do Sul, nas três Américas. O ideal do iluminismo, do liberalismo, já estava rondando toda a América. Todo mundo já estava cansado da dominação da coroa em relação à colônia. Então todos queriam romper com essas relações e queriam a independência. Então lembrem, um dos processos que vai contribuir bastante para o processo da independência da América Espanhola é o avanço, né, territorial do Napoleão Bonaparte, do francês Napoleão Bonaparte. Fácil, né? Antes da Revolução Francesa, isso mesmo, a Espanha e a França eram amigos, porque ambos os reis faziam parte de uma dinastia importante, que é a dinastia de Bourbon. Essa dinastia tanto tinha, né, o rei na Espanha como tinha rei na França. E os reis eram praticamente parentes, primos, né? Só que essa relação entre franceses e espanhóis vai acabar com a morte do rei Luís XVI em 1793. Vocês lembram desse processo revolucionário, né? Então os espanhóis vão ser contra, né, os revolucionários da França. Por isso que Napoleão vai invadir anos mais tarde, em 1808, essa região da Península Ibérica. O rei, né, o Dom João de Portugal, ele vai fugir para o Brasil, que isso é assunto para outro vídeo. Já os espanhóis não conseguiram, né? O Fernando VII, ele vai perder, né, para os franceses, não quis fugir, como o Dom João fugiu, né, de Portugal. Vai perder, vai ficar exilado, né, 6 anos preso lá na Espanha. E o irmão do Napoleão Bonaparte é quem vai comandar a região da Espanha, o José Bonaparte. Isso mesmo. Então, como a coroa perdeu, né, essa batalha contra os franceses, a metrópole, né, que é a coroa espanhola, né, não tinha mais tanta influência nas colônias. Lembrem disso. Em 1806, o que é que vai acontecer? O bloqueio continental. Napoleão vai decretar o bloqueio continental contra os ingleses. Só que os ingleses aí, ó, a jogada dos ingleses era mais ou menos assim. Era ajudar, né, os colonos da América no processo de independência, porque iria atrair novos mercados para a Revolução Industrial. Lembrem que a Inglaterra está passando o processo da Revolução Industrial. E eles queriam ampliar o seu mercado, eles queriam ter mais pessoas para comprar os seus produtos. E eles vão ajudar no processo da independência da América Espanhola. Porém, o processo da revolução, né, das revoluções aqui no continente americano vai acontecer depois, muito tempo depois. É o início aqui. Com o fim, né, do Império Napoleônico, né, os espanhóis conseguem, a coroa espanhola consegue se restabelecer, e os crioulos aqui na América não viram isso com bons olhos, porque ainda ficaram reféns, isso mesmo,
da coroa espanhola. Então os crioulos, que eram os filhos, os descendentes dos espanhóis aqui na América, já tinham os ideais iluministas, né, baseando na Revolução também dos Estados Unidos, aqui próximo, né? E é isso um dos fatores que vai contribuir mais tarde para o processo da independência das Américas Espanholas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E agora eu vou explicar para vocês, né, quais são as páginas que vocês vão fazer o exercício. O exercício está na página 19. Vocês vão responder a questão 16. Na questão 16 vocês vão descrever quais eram as principais, né, instituições sociais, quais eram os grupos sociais. Eu citei isso para vocês aqui no vídeo. Já citei para o vídeo aqui para vocês, nesse mesmo vídeo. Quais eram os grupos sociais, né, que existiam na América Espanhola. Na segunda, vocês vão explicar o porquê os ingleses ajudaram os espanhóis no processo da independência, né, que é a questão 17, letra A. A letra B, vocês vão dizer quais foram os fatores que fizeram com que os crioulos se revoltassem contra a coroa, a letra B. Questão 18, letra A. Quais eram os objetivos dos líderes indígenas, né, o Tupac Amaru e o Juan Santos Atahualpa, que está aí também no Você Saber de Você, vocês podem ler. E qual foi o desfecho desses movimentos? Deu bem esse movimento? Deu certo ou não? Foi sufocado ou não? Explicar como foi esse processo. É mais ou menos isso, pessoal. Até mais.